Abertura. Quebra de padrão. Existe uma pergunta que todo investidor em cripto faz, mas poucos sabem responder corretamente. Quando o mercado começa a se movimentar, o dinheiro vai primeiro para o Bitcoin ou para as altcoins? E mais importante, onde realmente estão os maiores lucros? No ativo mais consolidado? Nos projetos intermediários? Ou nas meme coins altamente especulativas? Hoje nós vamos entender como o capital se movimenta dentro do mercado cripto e onde historicamente surgem os maiores ganhos. Sem indicar moedas, sem promessas irreais, apenas lógica de mercado. Mente, entendendo o fluxo de capital. O mercado cripto funciona como um ecossistema. Ele não sobe todo de uma vez. Existe uma sequência. Primeiro, o capital institucional e conservador entra no Bitcoin. Por quê? Porque ele é o ativo mais consolidado, maior liquidez, maior segurança percebida. O Bitcoin funciona como porta de entrada. Quando ele começa a subir e ganhar a atenção da mídia, acontece algo previsível. O investidor começa a procurar mais retorno. E é nesse momento que o capital começa a migrar. Fase 1. O domínio do Bitcoin. Historicamente, todo grande ciclo começa com o Bitcoin liderando. Ele sobe primeiro, ele rompe resistências, ele chama a atenção, ele ativa o interesse global. Nessa fase, as altcoins normalmente sobem menos, porque o capital ainda está concentrado no ativo principal. Esse é o momento onde o mercado testa a confiança. Se o Bitcoin sustenta a alta, a próxima fase começa. Fase 2. A rotação para altcoins. Quando o Bitcoin estabiliza ou entra em consolidação após uma alta forte, o capital começa a procurar maior risco. É aí que surge o fenômeno conhecido como alt-season. Altcoins de média e grande capitalização começam a performar melhor que o Bitcoin. O motivo não é mágica, é matemática. Quando o Bitcoin já subiu significativamente, o investidor busca multiplicação maior. E como as altcoins têm menor valor de mercado, movimentos percentuais tendem a ser maiores. Mas aqui está o ponto importante. Maior potencial significa também maior risco. Fase 3. A explosão das meme coins. Quando o mercado atinge euforia, uma terceira fase pode surgir, a especulação extrema. Meme coins começam a disparar. Projetos sem fundamentos sólidos passam a subir simplesmente pela força da narrativa. Redes sociais explodem, influenciadores surgem, promessas aparecem, e os movimentos ficam irracionais. É aqui que surgem alguns dos maiores ganhos do ciclo, mas também as maiores perdas. Porque nessa fase, não é o fundamento que move o preço, é o comportamento humano. Euforia, ganância, FOMO. Onde estão os maiores lucros? Agora vem a pergunta mais pesquisada. Onde estão os maiores lucros? A resposta honesta é: depende do momento do ciclo. No início, Bitcoin tende a ter movimentos mais seguros. Na fase intermediária, altcoins podem superar o Bitcoin. Na fase final, meme coins podem apresentar movimentos explosivos. Mas, quanto maior o potencial de multiplicação, maior o risco de correção brutal. Risco x retorno. O mercado não oferece retorno alto sem risco alto. Isso é uma lei universal. Se alguém promete alto retorno com baixo risco, desconfie. O investidor consciente precisa entender: qual é meu perfil? Qual é minha tolerância à volatilidade? Estou preparado para quedas de 30%, 50% ou até mais? Porque no mercado cripto, essas quedas não são exceção. São parte do jogo. 30. O erro mais comum. A maioria das pessoas entra na fase errada. Elas compram meme coins no topo, vendendo Bitcoin no fundo, correndo atrás do movimento já avançado. Isso não é estratégia, é reação emocional. Quem entende o ciclo, age antes da euforia e sai antes da irracionalidade. Dominância do Bitcoin. Existe um indicador muito observado, a dominância do Bitcoin. Quando a dominância sobe, o Bitcoin está capturando mais capital do mercado. Quando ela cai,
As altcoins estão ganhando força relativa. Isso não garante movimentos futuros, mas ajuda a entender onde o capital está fluindo. E no mercado, seguir o fluxo é mais inteligente do que lutar contra ele. Fundamento versus narrativa. Outro ponto crucial. Nem toda altcoin é igual. Nem toda meme coin é igual. Algumas têm fundamentos sólidos, outras vivem apenas de narrativa. Narrativas movem mercado no curto prazo. Fundamentos sustentam no longo prazo. Entender a diferença é o que separa especuladores de construtores de patrimônio. Onde está a oportunidade real? A maior oportunidade não está em adivinhar qual moeda vai explodir, está em entender qual fase estamos vivendo. O mercado está em acumulação, expansão, euforia, distribuição. Quem aprende a identificar o estágio não precisa adivinhar. Ele interpreta. Cuidado com o excesso de confiança. Todo ciclo cria novos gênios do mercado. Pessoas que acertaram um movimento e acreditam que dominaram o sistema. Mas o mercado é cíclico. E a humildade é uma vantagem competitiva. Ganhos rápidos podem desaparecer mais rápido ainda. Mentalidade de longo prazo. No pergaminho da riqueza, nós não falamos apenas de ativos. Falamos de mentalidade. O maior lucro não está apenas no gráfico. Está na construção de conhecimento. Quem estuda ciclos, reduz erros. Quem entende fluxo de capital, toma decisões melhores. Quem controla a emoção, sobrevive ao mercado. Conclusão impactante. Bitcoin, altcoins e memecoins não são inimigos. São estágios diferentes de risco dentro do mesmo ecossistema. O maior erro é acreditar que existe uma resposta única. O maior lucro não está apenas no ativo certo. Está no momento certo. E no controle certo. O mercado recompensa consciência, paciência, estratégia. E pune impulsividade, ganância, desinformação. Se você quer apenas o próximo ativo que vai subir, esse canal não é para você. Mas se você quer entender como o capital se movimenta e como agir com inteligência, então você está no lugar certo. Bem, CTA final. No próximo vídeo, vamos aprofundar como identificar o início de uma possível alt-season sem depender de achismos. Inscreva-se no canal. Porque o maior risco hoje não é perder uma alta, é não entender o ciclo.